Talvez você já tenha tido a sensação de que está sempre cuidando de todo mundo, preocupado com todo mundo, mas quando olha para si, parece que ficou em último lugar. Coloca todos na frente e você fica de lado. Hoje eu quero falar com você sobre autoabandono, que acontece quando aos poucos você vai se deixando de se cuidar, de se escutar, de se priorizar, de respeitar seus próprios limites, muitas vezes para agradar as outras pessoas, para manter vínculos, evitar conflitos ou não se sentir rejeitado. E não é exatamente uma pessoa que não se importa consigo mesma, mas na maioria das vezes ela aprendeu que se colocar em segundo lugar era necessário para se sentir amada. E não é uma escolha também, ninguém acorda num belo dia e diz, hoje eu vou me abandonar, hoje eu não vou me priorizar. Isso pode começar lá atrás, na nossa história de vida, quando dizer não vem acompanhado de culpa, quando expressar as emoções gera crítica ou rejeição, quando aprende que só se recebe carinho se for boazinha. Chorar parece exagero, era ruim. E aí, com experiências assim de maneira repetida, nós entendemos que o que eu sinto não é importante quanto que o outro precisa. E isso vai se tornando uma maneira automática de funcionar no mundo e também vai se estendendo aí até a vida adulta. E na vida adulta, muitas vezes, o autoabandono se disfarça de empatia, de responsabilidade afetiva, de maturidade, de compreensão. Costuma se disfarçar de características que geralmente são até elogiadas, mas por trás de tudo isso existe alguém se silenciando. Então a pessoa começa a dizer que está bem, mesmo quando não está, engole desconfortos, não se permite descansar sem culpa, não consegue falar não quando é necessário, quando está sentindo algum incômodo, se molda demais nas relações para caber ali, normaliza ausências, normaliza comportamentos que machucam e o corpo pode começar a cobrar, porque se as emoções não têm espaço, o corpo fala, com ansiedade constante, com tensão muscular, com alterações no sono, é o custo de estar longe de si mesmo. E em relacionamentos, o autoabandono acaba sendo confundido com amor. A pessoa vai abrindo mão de pequenas coisas, abre mão de necessidades, de sentimentos, aceita menos atenção do que precisa, normaliza a ausência, normaliza distanciamento, evita conversas difíceis e aos poucos pode bater um vazio estranho, como se estivesse junto com aquela pessoa, porém sozinha. E o medo de perder o outro, de perder o vínculo, faz a pessoa se perder. Não é tão simples sair desse autoabandono. Mas você pode parar de se abandonar aos poucos, com um primeiro passo que é muito importante, inclusive, que parece que é óbvio, parece que é fácil, mas na prática não é, que é perceber que você está se abandonando, perceber quando você diz sim sem você querer, ou quando está ignorando os seus limites, ou quando está sendo compreensivo demais, bonzinho ou boazinha demais, e se deixando de lado. Você percebendo, é importante você saber se escutar, perceber o que sente. Por exemplo, medo de decepcionar, de frustrar alguém, culpa por dizer não, ansiedade por achar que vai perder um vínculo importante. Quais são as emoções confortáveis que você sente nesses momentos? E aí é importante você começar a olhar mais para os seus limites e mudar alguns comportamentos, por mais difícil que seja. Então, por exemplo, não tem problema se você demorar um pouco para responder uma mensagem. Você não precisa estar sempre se explicando por tudo. Você pode dizer não quando realmente não quer alguma coisa, em vez de se forçar a fazer só para agradar o outro. O limite é importante, a ideia não é te afastar de todo mundo, mas olhar mais para você, do que você quer. E é importante você se atentar nas coisas que você está pensando também, porque às vezes vem pensamentos em forma de pergunta. Então, por exemplo, o que será que estão esperando de mim? Será que eu falei algo ruim? Será que vão achar ruim? Mas é importante você mudar um pouco essas perguntas e começar a se perguntar: o que eu preciso agora? O que eu quero? O que eu não quero? Estou me explicando demais para as pessoas? E não é fácil, tá? E não é sobre se impor também o tempo todo. Mas você também não precisa se trair o tempo todo, relevar coisas que você não quer relevar, não se priorizar nunca. Você pode se escolher e mesmo assim não perder o outro. E se perder, é importante pensar que talvez esse vínculo não caiba em você, não seja para você. Você precisa existir por inteiro, se escolher e não se anular. Claro que às vezes sair disso sozinho é muito difícil. Então busque terapia caso você veja essa necessidade.
E se de alguma forma esse vídeo fez sentido, te tocou, não se esqueça de curtir, de compartilhar. Me siga também nas redes sociais, porque lá eu sempre tô postando conteúdo. E muito obrigada por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo.